Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Você pode dizer comigo, glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero chamar as crianças, por favor, vocês já podem se dirigir ali. Isso, até 9 anos. De 3 a 9 anos. As crianças, por favor, podem se dirigir aqui a essa porta para irem num culto especial para as crianças. Amém? Você pode tomar assento, por favor. Glória a Jesus. Que bom quando podemos, na casa do Senhor, poder glorificar, exaltar, buscar a presença do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Marcelo pela oportunidade. Agradeço pelo carinho comigo, sempre, aos obreiros. É muito bom você poder falar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, da maneira como Deus age. Principalmente porque vivemos, o nosso mundo atual, é um mundo onde existe um nível de estresse, de ansiedade. Parece até que a ansiedade ela é uma companheira frequente no ser humano. Não é verdade? Talvez você pense assim, não, mas a ansiedade é algo para alguns. Não, irmãos, a ansiedade, eu creio que todo ser humano tem momentos. Eu tive ansiedade, o pastor convidou para estar pregando, vem aquela ansiedade, e agora? Precisamos nos colocar sempre na presença do Senhor para saber fugir dessas preocupações. Preocupações no trabalho, prazos, aquilo que eu preciso fazer no trabalho, preocupação na família. Estamos em um culto onde o tema central é família, tão importante. E precisamos sim buscar entender sobre isso, porque a responsabilidade na família é algo que traz ansiedade. Como educar os filhos? Se tivesse uma fórmula, não é verdade, de como poder educar os filhos, seria tão bom. Mas não tem. Precisamos buscar como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa. Então, isso tudo, precisamos de quê? Isso tudo nos traz pressão, traz ansiedade. Ansiedade pela saúde. Como vai sua saúde? Ansiedade como na vida do cristão. Como vai sua leitura de Bíblia? Sim, porque a necessidade de eu procurar crescer em Jesus Cristo, para que eu possa o quê? Para que eu possa permanecer firme no Senhor. Eu preciso aprender a dominar meus pensamentos. E isso também pode trazer ansiedade, porque eu fico envolvido nos meus pensamentos e começo a acreditar que aquilo que eu estou pensando é uma realidade. Traz ansiedade. Tantas coisas que nos roubam a paz. E a paz é algo tão precioso, não é verdade? O que eu preciso fazer para me livrar dos meus temores? O que eu preciso fazer a falta de tranquilidade, a sensação, muitas vezes a sensação de ameaças. Você já andou nas ruas de Brasília, de Águas Claras, de outros lugares do Rio de Janeiro, minha cidade. Então, e você ter aquela sensação de, olha, parece que não há segurança. Isso traz temor. A palavra do Senhor tem respostas para isso. Em Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos. Mas o que eu gosto da palavra do Senhor é que ela diz, olha, não andeis ansiosos, mas não tem um ponto. Dizer acabou. Não. Ela diz assim, existe um motivo para eu não andar ansioso. E qual é? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aleluia. Eu me apresentar na presença do Senhor. Eu preciso crer em Deus. Agora sim, eu queria que mesmo assentado, você pudesse abrir a sua Bíblia em Hebreus, uma passagem bem conhecida, capítulo 11,
versículo de número 6. O que eu preciso fazer para me livrar dos meus temores? O que eu preciso fazer para acabar ou manter controlada a minha ansiedade? A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu ainda quero ler mais uma passagem, Salmo de número 34, o versículo de número 4. Salmos de número 34, verso de número 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia! É a palavra de Deus, e aqui praticamente eu já estou respondendo sobre a questão do temor, da ansiedade do meu dia a dia. Sabe, eu preparando aqui essa mensagem, eu me lembrei de uma história que talvez muitos até conheçam, mas eu vou contar para aqueles que ainda não conhecem, e te fazer lembrar, você que já conhece. Conta uma história que uma criança estava sozinha, sentada em um banco, numa poltrona de avião. O avião decolou, tudo bem, ela estava só ali. Só que começou aquele momento que eu detesto. É quando passa pelas nuvens, né? E ele começa e ficou aquilo muito forte. E eu já peguei turbulências fortes em avião. E a aeromoça, a comissária de bordo, percebeu a criança sozinha. E o avião balançava muito. Então ela levantou-se e foi lá e sentou do lado daquela criança. E no que ela sentou do lado da criança, aí ela perguntou: está tudo bem? A criança respondeu como criança: aham. E ela olhou: você não está com medo? Não. E quando ele respondeu não, o avião balançou mais ainda. Aí a aeromoça, a comissária de bordo, se assustou e olhou: isso te assustou? Aí ele: não, você não está assustado. Fica tranquilo, meu pai é o piloto. Sabe, quantas vezes precisamos entender sobre: ei, por que você está tão ansioso? Eu tenho algo para te dizer: o meu pai está no controle. Aleluia! Eu quero te dizer, o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele se encontra no controle. Eu preciso apenas confiar somente, aleluia. Eu preciso apenas crer somente. Pode até balançar, pode tremer, pode ter rugido de leão, mas não é leão. Eu confio no Senhor, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Confiança sempre. A confiança é algo que precisamos ter cuidado, porque a confiança ela pode ser abalada. E uma confiança abalada, geralmente entra a ansiedade. Falta confiança, aparece a ansiedade. Jesus nos conhece muito bem. Ele se colocou como homem, em carne, osso, sangue. E Jesus estava com os discípulos, com os apóstolos, e diz a palavra do Senhor, porque Jesus nos conhece, ele já começou a dizer logo para aqueles que estavam ali: olha, é necessário que eu passe por algumas situações. É necessário que, olha, eu vou ter sofrimentos. E eu vejo assim como ele até dizendo: ó, mas fica despreocupado, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas parece que Pedro e aqueles outros ali, parece que eles não atentaram bem. Sabe, eu fico pensando, será que não era hora de eles se aproximarem de Jesus e perguntar: Senhor, como vai se dar isso? O que a gente precisa fazer? Qual vai ser o nosso procedimento? Mas não. Pedro ainda quis de alguma forma falar com Jesus: não, Senhor, muda esse assunto. Não, isso não vai acontecer não. Não, eu não vou permitir, eu vou estar aqui, eu vou lhe defender. Como quem diz: olha, acaba com o plano da salvação. Precisamos entender sobre o que é realmente esperar em Deus.
Eu preciso entender realmente o que é eu entender a palavra do Senhor. Pedro não atentou, os discípulos não atentaram, mas Jesus estava alertando. Logo mais tarde, aconteceu exatamente o que Jesus havia dito. Jesus sofreu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Se apresentou no meio deles, e eles meio incrédulos, Tomé não acreditava, eles meio incrédulos, e ficaram abalados, porque Jesus havia morrido, mas Jesus havia morrido e tinha dito que iria acontecer. E a gente olha e fala assim, mas isso só aconteceu com Pedro, não é possível, mas isso só aconteceu com esses discípulos. Jesus se apresentou 2 vezes para eles. Uma, Tomé não estava. A outra, Tomé já estava. Olha, coloca a mão aqui, Tomé. Olha, vocês aqui todos estão me vendo. E sabe o que eu acho interessante? Quando entra a ansiedade, acontece algo terrível, porque a ansiedade nos leva à ociosidade. Estavam ali os discípulos reunidos. Estava ali Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 discípulos. Estavam ali reunidos conversando. Eu não sei se... O que nós vamos fazer agora? Esqueceram que Jesus já tinha se apresentado, morrido, sim, mas ressuscitou, e já tinha se apresentado a eles. O que nós vamos fazer? E aí Pedro teve uma brilhante ideia. Vou pescar. E os outros olharam, nós vamos também. E saiu a pescar, e eu fico imaginando, lendo essa palavra, e toda vez que eu repasso e passo por essa passagem, eu fico a pensar, mas não foi daí que Jesus o retirou? Não foi exatamente daí? Jesus tirou Pedro da pescaria e disse, olha, da agora em diante você não vai mais pescar peixe, da agora em diante você vai pescar homens, almas. E ele estava voltando exatamente para fazer aquilo que ele estava fazendo antes de conhecer Jesus. Que coisa terrível! Quer dizer que o chamado de nada adiantou. Jesus, com toda a paciência, foi lá na praia, e eu fico vendo o amor de Jesus, de procurar trazer à memória aquilo que possa trazer esperança. E olhou para eles, viu que a pescaria não tinha dado certo, e eles estavam lá, e Jesus olha e falou assim, olha, faz o seguinte, joga a rede para o lado direito, joga mais uma vez. E eles lançaram e pegaram muitos peixes, e vieram e se alegraram com Jesus. Mas precisou Jesus ir lá novamente para quase que ter que começar tudo de novo, porque estavam ansiosos, estavam ociosos. Mas será que isso só acontecia com eles? O que Jesus nos diz hoje? O que Jesus diz para você hoje? A palavra do Senhor diz assim, olha, em mim tenhais paz. Você sabe o que é isso? Você já desfrutou a paz? Pastor, como é que eu posso ter paz? Paz numa situação tão complicada aqui na minha vida. Mas a palavra do Senhor já previu isso e falou, no mundo tereis tribulações, mas tenham coragem. É o que Jesus disse. Será que não estamos agindo como os discípulos, como os apóstolos, ali meio ansiosos e ociosos? Será que não estamos fazendo as mesmas coisas que Tiago, João e outros fizeram? Eu preciso aproveitar, eu preciso entender que a paz de Deus precisa estar na minha vida. E toda vez que eu falo de paz, eu lembro de uma situação que eu passei há um tempo atrás. Minha filha pequena, e eu estava lá em Porto de Galinhas viajando, tirei umas férias, e minha filha inventou de querer mergulhar. Ela pequena, ela pode mergulhar, não. Aí ela insistiu, amanhã a gente vê isso. Aquela velha de situação, de dizer, amanhã, quem sabe. No outro dia eu falei assim, deve ter esquecido, acabou. Ela estava com o olhinho brilhando, me olhando, vamos agora, pai. Eu olhei e falei assim, Jesus, tem misericórdia. Eu não queria ir mergulhar.
Eu nunca tinha feito, é novo, e claro, estava com medo. E eu olhei aquela situação, tá, vamos lá ver como é que é aquilo. Só pela honra da firma mesmo, vamos lá ver, quem sabe ela desiste no meio do caminho. E chegou lá, vimos tudinho, já pegamos a embarcação, já foi indo para o mar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Enquanto estávamos indo, já estavam colocando o equipamento na gente, deram um breve treinamento daquilo que iria acontecer, como seria a sinalização lá embaixo. Olha, se você quer dizer que está ok, você faz assim. Olha, se você quer dizer que quer subir, você faz assim. E mostrou algumas coisas. Falei, ok. Olhei para ela, toda entusiasmada, já com equipamento, tudo. Eu olhei e falei assim, não vai ter jeito, vou ter que ir mesmo. E fomos. Só o peso do equipamento fazia a gente afundar mais rápido. E eu ia, irmãos, estávamos descendo a 12 metros de fundura. Eu comecei a olhar para cima e ver distante o mar. E eu se aprofundando. Começou a me dar um desespero, mas um desespero, e eu desesperado é terrível, porque eu começo a tremer, e eu não começo a perder a noção do que eu estou fazendo, e ali eu fiquei naquela situação, e eu queria já fazer o sinal, eu vou subir, mas eu olhava para ela, tão sorridente, tão contente, eu falei, eu não posso deixar ela aqui, aquela situação tão complicada, e aí, entrou a ação do Espírito Santo. Que é isso, pastor? Mas foi o Espírito Santo, entrou lá no fundo do mar? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na minha mente e falou assim, você lembra do treinamento rápido que teve lá em cima? Aí eu comecei ali naquele apavoramento de não saber direito como respirar, porque eu sou acostumado a respirar pelo nariz, e tinha que respirar pela boca, e aquela situação toda. Eu falei assim, lembro. Ele disse que era para respirar fundo quando estivesse nervoso. Foi na hora. Puxei o ar entrou nos pulmões, subiu a mente e começou a tranquilizar. E aí eu lembrei de novo, assim, vou fazer mais uma vez, e respirei novamente. Mas será que não é exatamente assim? Irmãos, só a partir daí eu comecei a perceber como é bonito o fundo do mar. Como é bonito você passar no meio dos cardumes e ver os peixes, e parece que você faz parte, porque eles não fogem de você, eles passam do seu lado. E eu fiquei olhando, falei, como é bonito. E eu estava perdendo tudo isso porque eu estava com medo. Ei, em nome de Jesus, respira fundo, aleluia. Em nome de Jesus, se acalme, tenha paz na sua vida, aleluia. A palavra do Senhor é tão clara e é tão firme quando ela diz, sede firmes e constantes, e que nada os abale, aleluia. Será que eu não estou deixando de desfrutar de coisas tão bonitas que o Senhor tem feito, porque eu estou esquecendo de respirar? Porque eu estou tão nervoso e não estou vendo as ações, o que Deus está fazendo tão próximo de mim. Eu estou tão preocupado com o meu filho, com a minha filha, com a esposa, com o esposo, com o trabalho, com a saúde, com tantas coisas que me cercam, que estão me trazendo ansiedade. E eu estou esquecendo de respirar e dizer, oh Senhor, eu quero reparar os milagres que Tu tens feito, aleluia. Eu quero poder glorificar e exaltar o Teu nome por tudo aquilo que Tu tens feito em minha vida, aleluia. Precisamos respirar, precisamos entender realmente que para que eu seja firme em constância, para que eu seja firme e constante, eu lembre que é isso que vai me fazer vencer. Constância. A constância, eu coloquei aqui que é a evidência de quem tem fé. Acredita em alguma coisa e por isso tem constância. E aí podemos afirmar também que a falta de fé é a marca da inconstância. Você não quer acreditar que a pessoa vem, serve a Jesus e depois se desvia. Por quê? Não houve constância, não foi firme, não tinha realmente visto realmente a ação de Deus, ou experimentado a ação de Deus. Ou talvez não conhecia Jeremias capítulo 17, o verso 7 e o verso 8.
Jeremias fala de uma maneira, irmão, quando eu vejo isso aqui, não tem como não ser constante. A palavra do Senhor diz em Jeremias 17:7: bendito o que confia no Senhor. Eu sou bendito, aleluia. Você é bendita, aleluia. Você é bendito, aleluia. Por quê? Porque eu confio no Senhor, cuja a esperança é o Senhor, aleluia. Então a minha esperança não está na minha altura, a minha esperança não está naquilo que eu venho fazendo. A minha esperança está no Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe o que eu gosto da palavra do Senhor? Aí ela continua dizendo assim, ó: não receia quando vem o calor. Sabe, a Bíblia não está dizendo aqui, olha, não vai ter calor. Não, não é isso que está dizendo. Ela está dizendo, não receia quando vem o calor. Olha, o calor vai vir, mas eu não vou ficar ansioso, mas eu não vou ter medo. E a palavra do Senhor diz assim, ó: e no ano da sequidão, ela não diz assim, olha, você não vai passar pelo ano da sequidão. Não, irmãos, isso é balela. A palavra diz assim, ó: e no ano da sequidão, vai vir o ano da sequidão. Mas a palavra diz, você não se perturba, aleluia. Você vai passar pelo ano da sequidão sem se perturbar, aleluia. Isso é confiança, isso é ser bendito, isso é acreditar. A minha esperança está em Deus, aleluia. Eu vou passar pelo ano da sequidão, Ele não vai me livrar do ano da sequidão, mas em nome de Jesus não vou ser abalado, aleluia. E termina Jeremias dizendo, não deixa de dar fruto. Sabe aquele dia que você está com um problemão, uma situação tão complicada, e chega alguém com um problema tão simples e se embananando com um problema tão simples, e vem lhe pedir aconselhamento, e você olha e fala assim, eu estou com um problema tão grande, e vem essa pessoa aqui com uma poeirinha, um probleminha de nada, querer me ajuda, mas aí eu lembro da palavra de Deus que diz, nem deixa de dar fruto, aleluia. E aí eu poder, olha, eu sei que talvez o meu problema seja maior, mas eu tenho palavra de Deus para você, eu tenho um direcionamento de Deus para você, eu tenho como te ajudar pela palavra do Senhor. Não deixa de dar fruto, aleluia. Ou então diferente, eu estou com um problema que eu acho que é enorme, e aí alguém chega perto de mim e conta o dele, eu falo, meu Deus, o meu problema não é nada em vista do que essa pessoa está passando. Como eu vou poder ajudar? O problema é muito grande, como eu vou poder? O meu problema é até um probleminha. E vem a palavra do Senhor e nos lembra, não deixa de dar fruto, aleluia. Está no ano da sequidão, está no tempo do calor, mas não deixa de dar fruto. Tem palavra para a tua vida, aleluia. Pode vir, tem palavra de Deus para ti, aleluia. Ele vai te mostrar como sair dessa situação, se eu confiar no Senhor. A constância é algo que traz convicção. E precisamos entender sobre o que é convicção. Convicção é algo que não nascemos convicto. Convicção é algo que cresce. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 4 e verso 21, diz que Abraão estava plenamente convicto. Sabe, quando eu li essa palavra, e eu fiquei pensando, o que é realmente estar plenamente convicto? Diz a palavra do Senhor que ele estava plenamente convicto. Por quê? Porque ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Eu tenho promessas de Deus. Você está plenamente convicto que Ele é poderoso para realizar essas promessas. Sabe, eu poder estar plenamente convicto é eu saber, não importa o tempo que vai levar,
Eu sei que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, aleluia, glória a Jesus. Abraão não estava apenas convencido, e sim convicto que ele teria um filho com Sara. E aí talvez você possa me perguntar assim: mas pastor, ele esteve todo o tempo convicto? Não. A promessa levou aproximadamente aí 25 anos para que pudesse se cumprir. E diz a palavra do Senhor que lá no início eles tentaram dar uma ajudinha para que Deus cumprisse. Sara ofereceu para que, já que ela era estéril e já estava ficando velha, que então ele pudesse ter o filho com a serva dela. Faltou convicção na Sara. E ela apresentou aquilo a Abraão. E Abraão olhou, por falta de convicção, aceitou a proposta de Sara. Eu preciso entender que eu preciso buscar convicção no Senhor. Eu preciso buscar convicção que Ele é poderoso para realizar aquilo que Ele prometeu. Ele não se esquece de mim. Eu preciso entender, a minha família está na presença do Senhor. A minha família pertence ao Senhor, aleluia. Eu preciso crer na palavra de Deus, aleluia. Eu não posso ser mais meninos inconstantes, levado por todo o vento de doutrina. Porque esse é menino do momento em que eu esqueço daquilo que Deus falou comigo. Eu não esqueço lá atrás, eu ainda bem novo, quando Deus falou, eu não acreditei muito. Mas eu vi Deus cumprindo cada promessa do que Ele colocou em minha vida. Você lembra das promessas que Deus falou para você lá do início? Eu preciso entender e me colocar na presença dEle. Senhor, eu quero estar. Senhor, eu estou plenamente convicto, aleluia. Se Ele falou que vai te curar, creia no Senhor. Se Ele falou que vai te salvar, creia no Senhor. Tenha a certeza dessa salvação. Muitos não têm a certeza da salvação porque muitas vezes olham para si mesmos, para as suas falhas. E é verdade, estamos olhando para Jesus. Ele é poderoso de me salvar, de perdoar os meus pecados, de me levar para o céu, aleluia. Por isso, vem a convicção, aleluia. Eu por mim mesmo ia fracassar. Eu por mim mesmo não ia conseguir salvação. Mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, eu creio na ação direta de Jesus, aleluia. 25 anos se passaram. E a bênção de Deus chegou na casa de Abraão com Sara. Convicção, sim, a convicção veio com o tempo, no buscar, talvez no se aproximar. Então como eu posso ser convicto? Se aproximando mais do Senhor, estando mais perto do Senhor. Quanto mais forte as convicções geradas dentro de você, mais constante você vai ser na caminhada com Deus. Eu vou repetir porque eu queria que você pudesse gravar isso. Quanto mais forte as convicções geradas dentro de você, mais constante você vai ser na caminhada com Deus. Convicção, eu tenho certeza do meu encontro com Jesus. Eu tenho certeza que Ele morreu na cruz para me salvar. Eu tenho certeza que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu tenho certeza que Ele vive. Eu tenho certeza que Ele se encontra aqui, aleluia. Eu tenho certeza que Ele é Deus de milagres, aleluia. Eu tenho certeza que Ele me ama, aleluia. Certeza, convicção, plena convicção, aleluia. Quantas vezes achamos que milagres podem trazer convicções? Você lembra daqueles, olhavam para Jesus e você olha, desce daí que nós vamos crer. Olha, salvou a tantos e não consegue salvar a si mesmo. Olha, faz um milagre aí para a gente... Como quem diz, faz um milagre para que eu esteja convicto. E olhando a palavra do Senhor, eu percebi que a convicção
os milagres não geram convicção. A gente pode se basear no próprio povo de Israel. O povo que estava no Egito, quantos milagres viram, não é verdade? Olha, só ali as 10 pragas que foram, e Deus protegeu o seu povo. A maneira de como Deus tirou o seu povo dali e o levou pelo deserto para ensinar novos hábitos, novas ações, como adorá-lo, como se prostrar, como fazer culto realmente, esquecer tudo que eles viram no Egito. E a maneira de como Deus conduziu aquele povo. Mas chegando próximo ao mar, de propósito, eles chegaram perto de um lugar chamado Piairote. E ali naquele local, era como se fosse um beco, meio um beco sem saída. Era o mar vermelho à sua frente, e para voltar, tinha que voltar pelo mesmo caminho. Só que eles olharam e estavam vindo Faraó, com os exércitos, com os carros de guerra, com homens treinados, tudo para poder acabar com eles. Eles não tinham arma, não tinham nada, apenas o mar à frente, e não tinha mais como voltar, porque Faraó estava vindo. Diz a palavra de Deus, e isso me chamou a atenção, que eles ficaram desesperados. Espera aí, mas não foi o Deus que fez o milagre, que os retirou do Egito? Não foi esse Deus que conduziu eles até ali? Por que o desespero? Eles estavam desesperados porque estavam vendo o perigo à frente. Eu preciso entender, eu confio plenamente no Senhor ou não confio plenamente no Senhor? Eu creio realmente? Sabe, irmãos, eu tenho visto que muitas vezes estamos desesperados. Muitas vezes nos colocamos numa situação de desespero. E eu creio que isso incomoda Deus. Sabe por quê? Em base de que eu estou dizendo isso? Deus levou o povo, você conhece bem essa passagem, abriu o mar vermelho, o povo passou a seco, Faraó morreu, Faraó e todos aqueles ficaram por ali, e eles passaram glorificando, exaltando, só o Senhor é Deus. Mas eu creio que aquela ação incomodou lá na frente. Agora já com Josué, o povo estava de frente ao Jordão. E chegando ali ao Jordão, tinha um Jordão à frente. Deus precisaria fazer novamente um milagre, abrir o Jordão. E diz a palavra de Deus que Deus falou assim com Josué: Josué, reúne 12 homens. E deu uma ordem para esses 12 homens: ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. Elas servirão de sinal para vocês. Essas pedras serão como um memorial perpétuo para o povo de Deus. Sabe, quando eu passei várias vezes por essa passagem, eu fico pensando, é para que a gente possa sempre louvar ao Senhor por aquele momento, por aquela situação, porque Deus abriu o Jordão, assim como fez com o Mar Vermelho, e passou ali o povo de Deus a pés enxutos, e chegou do outro lado. Ele tornou a fazer o mesmo milagre. Só que as coisas não iriam ficar por ali, porque tinha que passar o Jordão, e ainda tinham guerras à frente. E eu creio que Deus não queria mais que o povo ficasse desesperado. E eu só fui entender essa passagem quando mais novo eu estava em oração, desesperado. Pensa num cabra desesperado, orando e chorando. E eu não estava resmungando, porque eu confesso que eu não sou de resmungar, mas eu estava ali choroso na presença do Senhor, querendo ver algum sinal, querendo ver alguma coisa. E aí, sabe quando o Espírito Santo começa a te ensinar a orar, te ensinar, te mostrar, e o Espírito Santo começou a me mostrar, você lembra? Wilson, você lembra que não era nem para você ter nascido?
Eu falei assim, eu lembro, meus pais me contaram. O médico deu remédio para que sua mãe te abortasse. Eu lembro disso. E comecei, você lembra, Wilson? Quando você tinha mais ou menos 10 anos de idade, você teve um acidente de carro, e esse acidente, ninguém se acidentou, só você. Você levou 32 pontos na cabeça. Você lembra disso? Você lembra o que o médico disse? Eu falei assim, eu lembro, Senhor. Eu lembro porque foi algo que eu não esqueci. O médico dizendo, é um milagre esta criança se encontrar viva e não vai perder nenhum olho sequer, porque o acidente foi aqui, 32 pontos. Por que a gente decora esse negócio de 32 pontos, né? Eu não sei, mas me disseram isso e eu decorei. Então, é importante eu entender. E aí o Espírito Santo foi me mostrando ali certas coisas, certas situações. Olha, lembra da compra de um carro? Olha, lembra disso? Olha, lembra daquilo? E eu comecei sem entender muito bem onde o Espírito Santo estava me levando. E ele começou, e ele terminou e disse, olha... Será que o Deus que te ajudou até aqui, Ele vai te desamparar nesse momento? Como quem diz, por que esse desespero? Aí eu comecei a entender essa passagem, o que Deus queria. Olha, na hora que vier o desespero, olha para aquelas pedras. Olha, aquelas pedras foram retiradas lá do fundo do Jordão, aleluia. Olha o milagre que Deus fez. Olha, tem Jericó aí à frente, mas em nome de Jesus, o Deus de Israel vai derrubar as muralhas de Jericó, aleluia. Eu preciso crer no poder de Deus. Eu preciso acreditar. Eu não posso esquecer daquilo que Deus fez. Sabe, certa vez eu estava contando um milagre e alguém disse, pastor, não tem um milagre mais novo não? E eu fiquei olhando para assim, olha, eu até tenho um milagre mais novo, mas eu não posso esquecer, eu não posso deixar de lembrar daquilo que Deus fez, aquilo que me trouxe até aqui, aleluia. Eu não posso esquecer os milagres do Senhor. Eu não posso esquecer da maneira, do amor tão grandioso do Senhor, aleluia. Eu não posso esquecer o agir de Deus em minha vida. Você tem uma história com Deus, você tem promessas de Deus, você tem o seu andar com Deus. Será que você pode lembrar como o Senhor te trouxe até aqui, aleluia? Será que você pode lembrar dos milagres que Ele fez na tua vida? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Quantos aqui tem milagre de Deus na vida? Eu tenho muitos milagres. A minha vida é um milagre de Deus, aleluia. Eu preciso crer no agir de Deus, aleluia. Eu preciso erguer um memorial. Será que você está disposto a erguer um memorial? É importante isso. Pastor, eu tenho que pegar as 12 pedras. Não, não precisa ser as 12 pedras, não. Aquilo lá era um símbolo para Israel, para que eles lembrassem. Mas você precisa ter algo que você possa sempre se lembrar. Olha, a grandiosidade do meu Deus, aleluia. Olha o que Deus fez, e fez por amor a mim. Nada merecia, nada mereço, por amor a mim, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a estar de pé, por favor. O Deus que abriu o Jordão é o mesmo que vai derrubar as muralhas. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo que vai te fazer vencer. Sabe, na sexta-feira, quem pregou aqui foi o presbítero Riney. E ele falou algo que na hora eu fiquei assim, falei assim, peraí. Ele falou assim, olha, cada um tem um Golias dentro de si. Aí eu olhei e falei, tem um Golias? Mas aí eu fui entender aonde ele queria chegar. Golias era um problemão, um problema enorme, largo, e que Israel não estava sabendo como vencer aquele problema. O problema veio com lanças, escudo, espadas. Mas aquele que resolveu o problema
Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode confiar no Deus dos Exércitos, no Senhor dos Senhores, no Todo-Poderoso. Então você vai repetir comigo, se você crer. Você vai poder responder depois que eu falar. Está repreendida a ansiedade. Repita comigo. Está repreendida a ansiedade. Está repreendido depressão. Repita. Está repreendido depressão. Repita. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu queria que você pudesse dizer bem alto para que o inferno possa escutar. Para que todos possam escutar. Eu confio em Deus. Aleluia. Convicção. Aleluia. Eu estou convicto. Aleluia. Eu confio em Deus. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. Em nome de Jesus. A sua família é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma pessoa que queira com convicção receber Jesus como seu Salvador? Tem alguém que queira receber Jesus? Igreja, esteja orando em nome de Jesus. Comece a orar assim, fala: Senhor, rebenta as correntes. Senhor, acaba com as correntes agora, Senhor, caia por terra, Senhor, e as pessoas sejam libertas agora, em nome de Jesus. Venha convicto, venha convicto agora. Tem uma pessoa que queira receber Jesus como seu Salvador? Venha. Uma pessoa que queira voltar para Jesus. Esse é o momento. Venha convicto. Tem salvação para ti, tem milagres para a tua vida, em nome de Jesus. Onde está? Onde está? Por favor, só dê um sinal assim como das suas mãos. Eu quero orar por você. Aleluia. Tem uma pessoa aqui. Aleluia. Onde tem que você precisa voltar para Jesus? Dê um sinal com as suas mãos. Nós vamos orar e pedir as misericórdias de Deus sobre a tua vida. Aleluia. É tão bom servir a Deus. Respira, aleluia. Respira, aleluia. Eu tenho paz em Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou. E agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora diga isso. Profetize que você não é escravo. Você pode repetir? Só a igreja. Cante, igreja. Diga isso. Levante sua mão. Todo medo, Senhor, foi ministrado hoje, que está paralisando famílias, projetos, sonhos, provisões. Eu não sou mais escravo do medo. O medo que estava escravizando, Senhor, famílias, caiu por terra aqui nessa noite, Senhor. Toda paralisia. Aleluia. Nós não somos, Senhor, escravo do medo.
Sabe, amados, quantas vezes o medo tem paralisado famílias, quantas vezes tem roubado a nossa paz, a angústia, mas Deus falou aos nossos corações: hoje vai ser um marco na nossa vida. Toda paralisia, todo medo ficou para trás da nossa história hoje. Hoje nós saímos com a convicção que nós temos uma identidade, nós somos filho do Rei. Ele não perdeu o controle, aleluia. Levante a sua mão assim. Onde há famílias paralisadas, onde há, Senhor, famílias que estão passando, Senhor, situações que estão roubando a paz, nós profetizamos em nome de Jesus, em nome santo de Jesus. Traz o óleo de alegria, Senhor. Deus, esse teu servo, ele tem promessa, a tua serva, ela tem promessa, esta família tem promessa. Satanás tentou, Senhor, colocar o medo, a ansiedade, preocupações, mas nessa noite caiu por terra, Senhor. Todo projeto maligno caiu por terra. Nós, Senhor, servimos um Deus que está conosco no controle de todas as coisas, Pai. Toda ansiedade, preocupação caiu por terra em nome de Jesus. A igreja diz amém. Abençoe alguém, vire para a pessoa, diga: eu profetizo sobre a tua vida dias de paz, eu profetizo uma semana abençoada. Libere uma palavra, Rafael. Eu profetizo uma semana de shalom de Deus na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. O medo não vai paralisar esta geração, irmão. Não vai paralisar. Amanheça o dia de joelho em oração, clamando ao Senhor. Você vai ver a diferença que faz você buscar logo cedo ao Senhor na tua semana. Sente um minuto, temos 2 minutos para encerrar o culto, Ministério de Louvor. Temos um sorteio rapidamente. Vamos. Quem quer ganhar essa cesta aí, dá um glória. Quem ainda quer comprar, ainda dá tempo. Levante a mão, quem quer participar ainda. Ó, tem gente querendo participar ali. Dá tempo? Não, próximo. Meus irmãos, essa cesta é do Ministério da Família para contribuir. Hoje tivemos as lembrancinhas, então todo mês nós vamos estar fazendo para ajudar o nosso ministério, tá bom? Pega um número aqui, pastor. Pega um nome aí, pastor. Oxi, era para não combinamos. Abre. Nós não combinamos, por isso. Se fosse dinheiro, quem quer dinheiro, eu... Meus irmãos, eu queria que esse presente ficasse aqui com alguém da igreja. Só que é uma pessoa de São Paulo que contribuiu, comprou bastante, ajudando o ministério. Gláucia Carvalho, provavelmente ela está acompanhando aqui. Gláucia, Deus abençoe a sua vida por contribuir com esse amor, esse carinho pela obra do Senhor. Mas é bem provável que nós sorteamos no próximo domingo outra cesta linda dessa, para que alguém da nossa igreja tenha essa cesta, tá bom? Deus abençoe a todos. Pronto, amém. Vamos divulgar, tá bom? Vamos deixar para o Santa Ceia, a gente divulga os próximos domingos. Tem que fazer uma divulgação aí, mas tem muita gente que levantou que queria participar. Essa cesta linda, gente. Vamos divulgar então mais. Ó, tanto pouquinho aqui, por isso que eu joguei para cima. O Ivan não entendeu, né, Ivan? Pronto. Queridos, quem está nos visitando pela primeira vez? Pastor, estou nessa igreja pela primeira vez. Faça assim com fé, com a sua mão. Isso. Fique de pé, por gentileza. Todos que estão pela primeira vez, deixa eu saudar vocês. Todos que levantaram as mãos, fiquem de pé. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos à nossa igreja. Irmão veio com a carta, foi? De manhã? Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Nós temos ali uma integração. Queria que vocês acompanhassem, todos que estão de colete,
para uma sala que tem um café, tem um suco e tem uma lembrança. Nós queremos dar essa lembrança aqui para vocês. Então, por favor, acompanhe a nossa equipe de integração, aqui a sala de integração. Vocês vão receber o calendário da igreja, as nossas programações semanais. Todos que vão ter uma semana gloriosa na presença de Deus, levanta aí e vamos agradecer a Deus. Irmãos, olha que cena. Essa foto é fake? Eu não quero mais nada fake aqui. É essa foto aí, vai ter o churrasquinho aí, jantinha com arroz, farofa e vinagrete, por apenas R$25. Temos aí sobremesa. Então passe aqui na cantina, já sai abençoado. Estamos acabando esse culto maravilhoso. Terça-feira tem mais, amanhã tem mais, domingo tem mais. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Nós vamos orar pela família. Não podemos deixar um domingo sem orarmos pela família. Vamos apresentar a nossa família como um ato simbólico. Levante a sua mão em direção à sua casa. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus glorioso, nós queremos te agradecer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Agora nós queremos te apresentar, Senhor, cada membro da nossa família. Lava com teu sangue, cobre, Senhor, esta semana. Livra-nos de acidente, livra-nos de setas malignas, de todas as obras de Satanás, porque a nossa família está coberta, Senhor. Existe um Pai que foi ministrado aqui, poderoso, que cuida, a tua proteção, o teu Espírito Santo, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Jeová Jiré, o Deus Jeová Nissi, estará presente conosco, Pai, na nossa casa. Nós cremos. Nos dá uma semana, Senhor, na tua presença. Pai, esteja conosco, Pai, todos os dias. 1000 poderão cair, Senhor, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque aos anjos, Senhor, dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar e para nos proteger. Pai, visita, Pai, os teus servos, todos que precisam, Senhor, de um milagre, aqueles que irão, Senhor, meu Pai, em busca, Senhor, de emprego, concurso, os empresários, Pai, multiplica as finanças, Senhor, dos empresários dessa igreja. Multiplica, Senhor Deus, as finanças daqueles que precisam. Abre porta, Pai, aqueles que se encontram enfermos. Senhor, doenças como câncer, inflamações, Pai, problemas, meu Pai, psicológicos, problemas, Senhor, emocionais. Eu te peço a tua intervenção. Vai, Senhor, nessas dores. Vai, Senhor, neste sangue. Vai nessa cabeça. Vai, Senhor, neste órgão e traz a cura. Toda a esterilidade também. Pai, este casal que sonha em ter filhos, em nome de Jesus, visita. Traz fertilidade. Traz, Senhor, uma criança de presente a este casal. Pai, nós te agradecemos por esta semana que o Senhor coloque em nossas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua cobertura. Obrigado pela tua mão, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, irmã Leila, faça assim com a sua mão, minha filha. Todos que trouxeram o cadastro de membros, eu pedi na semana passada, entregue para a irmã Leila, e a irmã Leila vai entregar agora. Fica lá na recepção, para você levar. Você que ainda não se inscreveu, irmão, isso faz a diferença para todos nós. Você preenche, coloque seu nome, alguns dados, isso vai fazer a diferença para nós fazermos o pedido de nós virarmos um campo aqui de Águas Claras do nosso ministério. Então a irmã Leila está fazendo, tem muitos irmãos que não são cadastrados, isso vai fazer uma diferença muito grande para nós. Então faça isso com amor, amém? Estenda assim, recebendo as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa te dar uma semana juntamente com a tua família, cheia de fé que foi ministrada aqui. Que você possa lembrar que o Senhor, Ele é o teu Pai. Você não é órfão, você tem um Pai amoroso que cuida e te dará uma semana abençoada. Em concordância, a igreja diz: glória a Deus, que Deus te abençoe. Ministério de louvor.